Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus mais uma vez, desta vez no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, nós vamos abrir no capítulo 1, nós vamos continuar as nossas meditações nesse livro. Nós vamos abrir no capítulo 1 e nessa manhã nós iremos fazer a leitura a partir do versículo 14 até o versículo 31. Livro de Gênesis, capítulo 1, nós faremos a leitura a partir do versículo 14 até o versículo 31, até o fim do capítulo. Ouça com atenção a palavra de Deus. Ela nos diz assim: E Deus disse: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sirvam de luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, para fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã um quarto dia. E Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. E Deus disse: que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda árvore, toda erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Amém. Vamos orar ao Senhor, pedindo a sua graça, a sua bênção, o seu direcionamento, para que Ele com graça fale ao nosso coração pela manhã, nessa palavra, na palavra do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te rendemos graças pelo privilégio, Senhor Deus, de continuar lendo o relato da criação, de ler agora aquilo que o Senhor realizou nos últimos 3 dias da criação propriamente dita. Nós te louvamos, Senhor Deus, pelas grandes coisas que o Senhor fez, conforme está relatado na Tua palavra, e te pedimos a Tua bênção e a Tua graça, para nessa manhã meditarmos sobre ela,
sobre essas coisas, compreendermos melhor o que o Senhor fez e assim, Senhor Deus, contemplarmos a Tua glória e até mesmo contemplarmos o Teu Evangelho na criação de todas as coisas. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O que aconteceria se Marte estivesse no lugar da Terra? Eu não sei se os irmãos conhecem, mas tem programas de computador, né, softwares de computador, que fazem essas brincadeiras, né? Eles têm a capacidade de alterar planetas do lugar, colocar planetas no lugar da Lua, tirar a Lua do lugar, colocar outras estrelas no lugar do Sol e assim por diante. E eu gosto de assistir alguns desses vídeos, né? E um desses vídeos é o que aconteceria se Marte estivesse no lugar da Terra. E ele coloca Marte no lugar da Terra e ele vai adiantando os anos, passando os séculos, os milênios e assim por diante. E é interessante que com o tempo, devido à estrutura que a Terra proporciona, que a Terra desfruta, na verdade, Marte vai ganhando algumas características do planeta Terra. Ele dá uma ajudinha, é verdade, ele coloca a atmosfera da Terra em Marte, e isso já é uma grande ajuda, mas isso vai fazendo com que Marte ganhe características da Terra, até mesmo começa a surgir oceanos em Marte e assim por diante, pelo menos pela simulação do programa. Mas é interessante que depois de passar alguns milhares de anos já tendo oceanos em Marte, tendo nuvens, tendo atmosfera, ele vai olhar a probabilidade de vida. E quando ele conclui essa probabilidade de vida, a probabilidade de vida é cerca de 2% nesse planeta, no planeta Marte, parecido com a Terra. Ele faz outras simulações com outros planetas, às vezes a probabilidade de vida é um pouquinho maior, chega a 20%, às vezes a 30% e assim por diante. Mas no fim das contas, tudo se passa de probabilidades, e ainda assim probabilidades bem pequenas. O que nós vamos ver hoje em Gênesis é Deus de fato tornando aquilo que no princípio era apenas uma probabilidade em algo real. Quando Deus criou a terra, os céus e a terra, e nós vimos isso no início do capítulo 1 de Gênesis, nós vimos Deus começando a organizar a sua criação, separando as águas, separando os continentes, colocando a porção seca, a água debaixo dos céus, a água acima dos céus, Ele organizando toda a criação para que essa criação pudesse receber vida. Mas até agora a vida é apenas uma probabilidade, a vida não é uma certeza. É a partir do versículo 14, é a partir do quarto dia que a vida na terra se torna algo real. É a partir do quarto dia que Deus enche a terra de vida, inclusive de vida humana. Nós já meditamos, irmãos, já começamos a meditar no livro de Gênesis, e nós começamos a perceber como o livro de Gênesis é, de fato, um livro pactual. Ele foi escrito por Moisés e foi direcionado para o povo de Deus que havia acabado de ter sido liberto da terra do Egito. Esse livro foi escrito para apresentar a Israel o seu Deus, para apresentar a Israel, o povo que acabou de experimentar a salvação de Deus, quem era esse Deus. Moisés então começa a apresentação desse Deus, mostrando que esse Deus é o Criador de todas as coisas, que Ele é o Senhor de tudo, que Ele é o Senhor de todos. Inclusive, no relato de Gênesis, nós não vamos observar diversas divindades dando início às coisas que existem, como nós imaginamos que os israelitas aprenderam no Egito. Pelo contrário, o relato de Gênesis vai mostrar um único Deus, Criador de tudo e de todos, um único Deus, criando para si a terra, o lugar onde Ele seria adorado, glorificado e servido como Deus. Nesse livro de Gênesis, então, nós temos a apresentação do Deus verdadeiro para o seu povo, começando na criação, passando então pela queda, pela história de Abraão e assim por diante. Na última mensagem, no capítulo 1 de Gênesis, nós começamos a aprender que, pelo poder da sua palavra, Deus formatou a sua criação. Nós vimos o primeiro ato de criação de Deus nos versículos 1 e 2, quando Ele criou os céus e a terra. E nós vimos que a partir do versículo 3, Deus começa a formatar a sua criação, organizar a sua criação pelo poder da sua palavra, para que essa criação pudesse receber vida, para que essa criação pudesse receber o homem, o ápice dessa criação. Hoje, irmãos, nós veremos de fato Deus enchendo essa criação de vida, inclusive de vida humana. Nós continuaremos
observando Deus estabelecendo o seu reino na terra, Deus estabelecendo a terra como um local de adoração e de serviço a Ele. Mas hoje nós veremos que, pelo poder da sua palavra, Deus encheu os céus e a terra de vida e criou o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança. Nós veremos que, pelo poder da sua palavra, Deus encheu os céus e a terra de vida e criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Vamos ver isso em dois momentos. O primeiro deles, muito claro, Deus encheu os céus e a terra de vida. Como nós vimos, irmãos, nos primeiros versículos 1 e 2, a terra foi criada. A partir do versículo 3, a terra foi formatada. E nós podemos resumir aquilo que aconteceu nos primeiros 3 dias. No primeiro dia da criação, Deus criou a luz. Ele disse, haja luz, houve luz. E Ele fez separação entre luz e trevas. No segundo dia, então, Deus criou os céus, o firmamento, e fez separação entre as águas que estão debaixo do firmamento e as águas que estão acima do firmamento. No terceiro dia, Deus fez separação entre a porção seca e os mares, as águas reunidas ali. E Ele também criou as plantas, as primeiras plantas. Algo a se notar é que as primeiras plantas surgem antes mesmo da criação do próprio sol. Isso é interessante, porque a luz existia antes do sol. Nós não sabemos exatamente de onde vinha essa luz. O mais provável é que ela viesse do próprio Deus, Deus mesmo sendo a fonte de luz para a sua criação, mas nós não sabemos o meio que Ele utilizou para isso. Mas o que nós sabemos é que a luz é criada antes mesmo do sol, e a luz já capacita as plantas para crescerem antes mesmo do sol. É a partir então do versículo 14 que nós vamos ver Deus dando continuidade à sua criação, enchendo ela de vida. E para enchê-la de vida, Deus cria os luminares a partir do versículo 14 em diante. E é interessante que no quarto dia Deus cria os luminares, e a palavra de Deus faz questão de não chamar os luminares pelo nome. Moisés faz essa escolha interessante aqui. Ele não chama de sol, de lua, e é interessante essa escolha. É possível que essa escolha de não chamar pelo nome o sol e a lua tenha acontecido por causa da própria religiosidade dos egípcios. Os egípcios adoravam o sol como um deus e a lua como também uma divindade. É possível então que, para evitar qualquer tipo de impressão de que o sol e a lua são tratados como divindades aqui, Moisés nem mesmo cita o nome do sol e da lua, apenas chama de 2 luzeiros. Ele não chama de sol e lua, apenas 2 luzeiros, um para governar o dia, outro para governar a noite, o maior para o dia e o menor para a noite. E o que nós observamos no dia 4 é a mesma sequência dos dias anteriores. Deus, na criação dos luminares, apresenta o seu poder por meio da palavra. Ele chama os luminares à existência e Ele diz que haja luzeiros no firmamento dos céus. E pelo poder da sua palavra, o sol, a lua e as estrelas são criados. Tudo que Moisés podia enxergar nos céus, tudo que o ser humano pode olhar para os céus e ver, o sol, a lua, as estrelas, foi criado por Deus pelo poder da sua palavra. Deus ordenou e mais uma vez foi feito segundo a sua palavra. E na criação, irmãos, dos luminares, nós vemos mais uma vez o controle de Deus sobre a sua criação, o poder da palavra de Deus, o controle da palavra de Deus, e também nós vemos o significado que a palavra de Deus impõe sobre a sua criação. Nós vemos que a palavra de Deus impõe significado e propósito sobre aquilo que Ele criou. Tanto é que o sol e a lua são criados para propósitos. O texto nos diz que eles foram criados para fazerem separação entre o dia e a noite, para serem sinal para estações do ano, para dias e para anos. Em outras palavras, Deus coloca como funções, como propósitos dos luminares do sol e da lua, estabelecerem coordenadas de tempo para o homem, estabelecerem as estações do ano, estabelecerem os tempos e períodos da existência do homem, para fazerem separação entre o dia e a noite.
Esses são propósitos básicos. Outro propósito que é repetido no versículo 15 e 17 é o propósito de iluminar a terra. Deus cria o sol e a lua com o propósito de trazerem luz sobre a terra que ele havia acabado de fazer. Para esse fim, Deus criou o maior luzeiro para governar o dia e o luzeiro menor, chamada lua, para governar a noite. A palavra de Deus colocando propósito, colocando significado naquilo que ele criou, colocando ordem naquilo que foi feito. Veja, Deus não é um Deus desorganizado, pelo contrário, Deus organiza muito bem a criação, impondo à criação aquilo que ela deve fazer, os seus propósitos, os seus objetivos. Como nós vimos desde o início do capítulo 1 de Gênesis, é Deus quem de fato define o significado e propósito daquilo que ele criou. E isso acontece com o sol e a lua, e vai continuar acontecendo com as demais coisas que foram criadas. Juntamente com o poder de Deus, quando ele diz haja e assim acontece, juntamente com o significado e propósito que ele coloca sobre a sua criação, a palavra de Deus revela, a palavra criadora de Deus revela a presença de Deus. A palavra de Deus carrega consigo mesmo seus atributos, e isso é visível também no quarto dia. No versículo 18, Deus viu que isso era bom. Deus viu que a criação dos luzeiros para governar o dia e a noite, para estabelecimento do tempo, dos períodos, isso era bom. E aqui nós vimos claramente a criação carregando a bondade de Deus, carregando em si mesma as qualidades e atributos de Deus. A presença de Deus era percebida na criação. A presença de Deus poderia ser sentida na criação, porque Deus é bom e aquilo que Ele fez é bom. A palavra dele é boa, de maneira que tudo o que Ele fez é bom, e Deus podia olhar para a sua criação e dizer, isso é bom. Veja que Deus cria então os luminares, e depois de fazer isso, se encerra o quarto dia, e no quinto dia, então, Deus enche a sua criação da vida. Veja que a partir do versículo 20, nós temos a descrição do enchimento da criação de seres vivos, começando na água e passando então para os ares. Veja que no versículo 20, primeiro, Deus chama a existência a vida nas águas. Ele diz que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos. E em seguida, o texto revela que pela sua palavra, Deus também chamou as aves dos céus à existência. As aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. E aqui mais uma vez o controle soberano de Deus trazendo a vida à existência. Enquanto até aqui, irmãos, a vida era apenas uma probabilidade. Até aqui a vida animal era apenas uma possibilidade de existência. Mas é a partir da palavra criadora de Deus que a vida se torna uma realidade. É pela palavra de Deus que as coisas passam a ser vivas. É pela palavra de Deus que a matéria, que não tem vida em si mesma, passa a viver, a respirar, a se reproduzir e assim por diante. Interessante que na ciência há sempre a busca por compreender como a vida de fato vem a acontecer. E é verdade que muitos cientistas têm se debruçado sobre esse assunto, e é verdade também que muitas conclusões a respeito desse processo que gera a vida já foram alcançadas. Se sabe quais são os elementos básicos para a existência da vida, se sabe daquilo que minimamente se necessita para que a vida venha à existência. Porém, o que se sabe são apenas fatores que precisam estar unidos para que a vida venha à existência. Mas há uma grande distância entre a descrição desses fatores e o pulo que é necessário dar para que desses fatores a vida deixe de ser uma possibilidade e se torne uma realidade. Em outras palavras, é possível conhecer todos os elementos para se fazer um bolo, todos os ingredientes para se fazer um bolo. Mas para que o bolo deixe de ser uma possibilidade,
para se tornar algo real, é necessário que alguém faça. E essa é a grande questão que a palavra de Deus aponta como um impedimento para o homem, para uma limitação para o homem. O homem pode até descobrir todos os ingredientes para que o bolo seja feito, para que a vida venha à existência. Mas somente Deus pode trazer a vida à existência, porque somente Deus tem em si, na sua palavra, o poder para criar. Nós podemos descobrir com os nossos estudos tudo aquilo que é necessário para que a vida venha a existir, mas somente a palavra de Deus, com o poder de Deus, com o controle de Deus, pode de fato trazer a vida à existência. Pelo poder da palavra de Deus, e somente pelo poder da palavra de Deus, as coisas vieram a existir e a vida veio a existir. De maneira que o mar se encheu de criaturas, de maneira que o céu se encheu de criaturas que voavam. De maneira que a palavra de Deus nos diz que as grandes criaturas marinhas foram criadas. Todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, todas as aves, tudo que existe, foram criadas. Ao criar os seres vivos, irmãos, aquáticos e voadores, de acordo com as suas espécies, Deus mostra o seu controle. Deus mostra também a sua bondade, porque no versículo 21, o texto mais uma vez nos diz: Deus viu que isso era bom. A bondade de Deus, a presença de Deus, mais uma vez manifesta na sua criação. Não só isso, veja, no versículo 22, além do poder de Deus, além da presença de Deus, nós podemos ver Deus mais uma vez impondo significado e propósito para aquilo que Ele criou. Versículo 22, Deus abençoa os animais que Ele criou e diz: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Mais uma vez Deus estabelecendo o propósito daquilo que foi criado, agora estabelecendo o propósito e significado para os animais que foram criados. As aves devem se multiplicar, os peixes devem se multiplicar, eles devem se espalhar por toda a criação, e assim espalharem também a glória de Deus que criou cada um deles por toda a criação. Eles recebem a bênção de Deus, a capacitação de Deus para cumprirem o propósito. E aqui nós temos o início de um padrão que nós vamos observar ao longo da criação até o fim. Criação e bênção. Deus cria para um propósito, Deus coloca significado e propósito, e Deus logo em seguida abençoa com capacitação para a realização desse propósito. Os animais deveriam glorificar a Deus, se espalhando, se multiplicando pela face da terra. E Deus abençoou esses animais, capacitando eles com graça para assim fazerem o que deveriam fazer. Na criação de Deus, nós vemos mais uma vez a palavra de Deus revestindo de significado e propósito aquilo que Ele criou. E aqui, irmãos, nós precisamos compreender que a natureza, os animais, aquilo que existe, possuem significados e propósitos que foram dados por Deus. Eles não devem ser menosprezados por nós, como muitas vezes nós podemos fazer quando nós não nos preocupamos com a vida dos animais, quando nós não nos preocupamos com o meio ambiente. Nem também nós devemos cair na tolice de exaltar a natureza ou o meio ambiente como se, primeiro, eles fossem de igual importância ao ser humano, e nós vamos ver que não são. Além disso, nós não podemos exaltá-los a ponto de chegar a exaltá-los como própria divindade. É muito comum, irmãos, infelizmente, você ver a natureza, os animais sendo tratados como divindades. E aí você pensa, mas como? Nós não vemos mais estátuas de animais por aí sendo tratadas dessa maneira. Mas no próprio linguajar, nós vemos a natureza sendo tratada dessa forma. Em uma dessas minhas pesquisa, não diria pesquisa, mas passatempo, né, olhando esses sites de ciência assim por diante, a frase de um vídeo era a seguinte, né, mostrando a natureza, e eles dizendo: vejam a sabedoria da natureza. E eu fiquei pensando, né, veja, eles preferem dizer que a natureza é sábia e não que Deus é sábio, porque eles elevam a natureza a um patamar de divindade. É visível a sabedoria nas coisas que foram criadas.
É visível a bondade das coisas que foram criadas, mas eles preferem dizer que essa bondade e sabedoria são da natureza e não do Deus que criou a natureza. O que nós vemos, irmãos, é que a palavra de Deus nos mostra que a natureza possui bondade, possui características da sabedoria, da graça de Deus, da soberania de Deus, mas é apenas uma criatura, é apenas criação, não é criador. Nós temos apenas um único Criador e nós devemos então entender o papel da criação. Veja que no sexto dia, então, Deus começa a criação dos animais terrestres. No quinto dia, Deus cria os animais marinhos e os animais que voam. Agora nós temos no sexto dia a criação dos animais terrestres. Nós temos a criação dos animais divididos em animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, nos versículos 24 e 25. E quando nós falamos sobre esses animais, nós temos essa diferenciação interessante aqui. E aqui nós vemos que quando a Bíblia fala segundo as suas espécies, obviamente a palavra espécies não tem o mesmo significado que a palavra espécie na biologia. É um outro tipo de significado. O significado da palavra espécie aqui é segundo o seu tipo, segundo a sua categoria. Não é a nomenclatura científica, obviamente, né? Seria anacronismo pensar dessa maneira. E aqui a palavra de Deus divide os animais terrestres em 3 categorias. Animais domésticos, ou seja, animais que o povo de Israel conhecia e criava, animais que rastejam e animais que são selvagens, que Israel conheciam como animais que não podiam ser criados, não podiam ser domados. É uma classificação muito simples aqui. E assim, como Deus ordenou, como Deus chamou à existência esses animais, assim aconteceu segundo o seu tipo, segundo a sua categoria, segundo a sua espécie. Deus mais uma vez chamou a vida à existência agora na terra, e isso aconteceu. Mais uma vez Deus mostra o seu poder, mais uma vez Deus coloca significado e propósito, mais uma vez Deus viu que era bom, mais uma vez Deus demonstra bondade, a sua presença na criação. Nisso tudo, irmãos, nós vemos que Deus, como um ser soberano, Criador de todas as coisas, enche a terra de vida. E nós vamos ver agora, em segundo lugar, que Deus, pelo poder da sua palavra, não só enche a terra de vida, mas Ele também cria o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Veja que ainda no sexto dia, Deus cria o homem. E veja, irmãos, como é interessante a divisão da palavra de Deus. Nós temos no quarto dia a criação e a organização dos luminares, no quinto dia a criação dos animais marinhos e os animais que voam. No sexto dia nós temos a criação dos animais terrestres, divididos em 3 categorias: animais domésticos, animais selvagens e animais que rastejam. E nós temos a criação do homem. E aqui veja que o homem não é incluído em nenhuma categoria de animais. O homem, segundo a palavra de Deus, não está incluído no reino animal, por assim dizer. O homem não é tratado como mais um animal. O homem é tratado como um ser diferente dentre os demais. E nós podemos observar isso, especialmente pela característica de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Vamos ler novamente os versículos 26 a 28. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E aqui, irmãos, no relato da criação, nós já começamos a perceber mudanças nítidas já no início.
Até agora, desde o princípio do capítulo 1 de Gênesis, nós temos uma estrutura. Deus chamando as coisas à existência pelo poder da sua palavra, dizendo, haja luz. E então o texto diz, houve luz. Haja luzeiros nos céus, no firmamento. E então isso é criado. Mas na criação do homem há algo diferente aqui. Ao invés do comum, haja, nós lemos, façamos o ser humano. Primeiro, irmãos, nós percebemos que há uma demonstração de envolvimento pessoal e íntimo de Deus na criação do homem. E é claro, irmãos, que Deus está envolvido com toda a sua criação desde o princípio. Mas as palavras na criação do homem demonstram um envolvimento diferente daquilo que aconteceu anteriormente. Deus disse para o mar, encham-se o mar das criaturas marinhas. Os céus também sejam cheios das aves, mas com o homem não. Com o homem ele diz, façamos o homem. Enquanto os animais são criados segundo a sua espécie, ao longo de Gênesis, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aqui o Bruce Waltke, ele diz algo que é verdade, ele diz, o narrador coloca a humanidade mais próxima de Deus do que o resto da criação. Moisés faz questão de aproximar a Deus do homem de uma maneira que não havia acontecido ainda com nenhuma outra parte da criação. O homem é alçado no lugar superior às demais coisas que foram criadas. Além disso, precisamos notar, irmãos, que há uma outra mudança na forma que Deus cria o homem em relação à forma como ele criou todas as coisas até aqui. Pela primeira vez, o Senhor Deus fala no plural. Isso é interessante, porque até aqui Deus sempre falou no singular, ou se falou de Deus no singular. Deus disse, mas agora Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. A pergunta que muitos têm sido feito é, qual é a razão desse plural? E nós temos muitas tentativas de resposta para essa pergunta. Talvez 3 delas são mais conhecidas, são mais repetidas. Alguns sugerem primeiro que aqui seria um plural de majestade, né? Quando alguém fala de si mesmo no plural para demonstrar grandeza ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, é parecido quando nós temos algum comício ou algum político, né, falando no Senado, na Câmara dos Deputados, ele diz, nós apresentamos um projeto de lei, tal. O nós é ele, né? Mas ele fala nós porque ele ali é senador, ele é deputado, então ele quer mostrar essa grandeza, enfim. E alguns sugerem que é isso que Deus está fazendo aqui, o que Moisés está fazendo pelos lábios, sendo os lábios de Deus aqui. Dessa maneira Deus estaria demonstrando grandeza, majestade. E, de fato, irmãos, é uma possibilidade, mas existem 2 grandes questões que atrapalham essa possibilidade. A primeira delas é que Deus não falou no plural em nenhum momento até aqui. Se Deus quer mostrar a sua grandeza, por que Ele não fez isso antes, falando no plural ao longo da narrativa como um todo, né? E a segunda grande dificuldade é que no texto original, na Bíblia hebraica, não se utiliza o plural de majestade com verbos. Ou seja, não se utilizaria o façamos. Então, essa possibilidade é praticamente rejeitada hoje em dia por todos. A segunda interpretação comum, e até contando com uma adesão até boa, até grande, né? Vamos dizer assim, é de que esse plural seria uma referência a Deus e a sua corte celestial, a Deus e aos anjos, ou seja, Deus estaria falando com os anjos nesse sentido. Então ele estaria falando, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. A grande dificuldade com essa tese é que quando Deus usa o plural, Ele não utiliza o plural apenas no verbo, né? Façamos no plural, mas Ele utiliza também o plural naquilo que será feito, a nossa imagem, a nossa semelhança. Dessa maneira parece claro que se o texto está falando de Deus com os seus anjos, o homem teria sido criado à imagem de Deus e dos anjos.
Porém, em nenhum outro momento das Escrituras, a Bíblia nos diz que o homem foi feito à imagem de anjos, ou que anjos sejam imagem e semelhança de Deus ou do próprio homem. Por isso, por mais que existam alguns autores que tenham aderido a essa interpretação, ela não parece ser a mais adequada. A terceira interpretação, e a mais comum pela igreja cristã, é de que nós temos aqui um plural que aponta para a pluralidade no ser de Deus. E o ponto a favor dessa interpretação é que a pluralidade no ser de Deus já foi apresentada desde o início do capítulo 1. Nós lemos no versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, já nos versículos 1 e 2 de Gênesis, nós temos um apontamento na pluralidade no ser de Deus. Deus criou no princípio os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Sendo assim, parece que os versículos 26 e 27 do capítulo 1 são mais um detalhe, mais uma semente, apontando para o fato de que Deus é um único Deus vivo e verdadeiro, mas que esse Deus é plural no seu ser. Aquilo que no Novo Testamento será descrito de maneira mais clara em termos da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. No Novo Testamento nós veremos com mais clareza, no início do Evangelho de João, que Pai, Filho e Espírito Santo estavam envolvidos na criação, porque o Pai criou todas as coisas, o Espírito pairava sobre as águas, e o Evangelho de João nos diz que o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus que se fez carne, estava com Deus desde o princípio, e nada do que foi feito teria sido feito sem essa palavra de Deus. Portanto, irmãos, nós podemos entender que quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, nós temos claramente a semente da Trindade, da doutrina da Trindade, sendo lançada aqui em Gênesis 3. Pai, Filho e Espírito Santo envolvidos na criação do ser humano, fazendo o homem à imagem e semelhança deles, do único Deus vivo e verdadeiro. Isso não está claro ainda, mas a semente é plantada aqui e será desenvolvida ao longo da palavra de Deus. Veja, irmãos, que nós temos então o homem sendo elevado a uma categoria completamente diferente das demais partes da criação de Deus. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus. E aqui, irmãos, nós temos justamente o princípio que diferencia o homem do restante da criação. Nas palavras do Anthony Huckman, ele diz que ser a imagem de Deus deve ser a indicação do que é singular a respeito da raça humana, a respeito do homem. Em outras palavras, o que faz o homem ser homem, a grande característica que diferencia o homem dos animais e do restante da criação é o fato dele ter sido criado imagem e semelhança de Deus. E nós precisamos então entender melhor o que isso significa. E um princípio importante, irmãos, é que a ideia de imagem e semelhança transmite a imagem de espelhar e refletir o próprio Deus. É isso que imagem faz. Quando nós temos a imagem de um ídolo, e nós vemos isso ao longo do Antigo Testamento, nós vemos isso hoje em dia, quando nós temos a estátua, a imagem de um ídolo, essa imagem serve para espelhar, refletir o ídolo. Parece então que a imagem que Moisés traça aqui é que o homem foi criado para espelhar, para refletir a Deus. Ele foi criado para ser um reflexo, um espelho do próprio Deus. E com o auxílio, irmãos, de outros textos da Bíblia, nós compreendemos que a imagem de Deus no homem possui aspectos morais, possui aspectos intelectuais, sim. Nós podemos ver isso no Novo Testamento com clareza. Aspectos intelectuais, aspectos morais do ser humano refletem a imagem de Deus. Mas no nosso texto em questão, parece claro que a imagem de Deus no homem tem como propósito principal refletir e espelhar as ações do próprio Deus. Veja o versículo 28, que nos diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra.
pela comissão, irmãos, que é dada ao homem, através dessa comissão que é dada ao homem, dessas ordens que são dadas ao homem, nós podemos perceber, nós aprendemos que refletir a imagem de Deus envolve refletir as ações do próprio Deus. E nessas ordens nós temos dois critérios de envolvimento nas ações de Deus aqui. Primeiro, o homem deveria dominar a terra, deveria subjugar a terra, assim como Deus fez na criação. Assim como Deus sujeitou e dominou as coisas que foram criadas, assim como Deus organizou com majestade aquilo que foi feito, separando as águas que estavam debaixo do firmamento, as águas que estavam acima do firmamento, assim como Deus colocou os luminares, um para governar o dia, outro para governar a noite, assim como Deus criou as coisas e organizou as coisas, assim o homem também deveria dominar e sujeitar a criação de Deus. Deus organizou, sujeitou as coisas que foram criadas, assim o homem também deveria dominar e sujeitar. Não só isso, a segunda parte do envolvimento do homem nas ações de Deus seria multiplicar e encher a terra. E aqui nós acabamos de ler, nos versículos anteriores, que Deus multiplicou e encheu a sua criação de vida. Deus encheu os mares de animais marinhos, Deus encheu os céus de aves, animais voadores, Deus encheu a terra de animais terrestres, segundo as suas espécies. E agora Ele ordena ao homem e diz: multipliquem-se, encham a terra, cresçam ao longo da terra. Em outras palavras, o homem foi criado para espelhar e refletir a imagem de Deus naquilo que ele foi ordenado a fazer. Imitando as ações de Deus, o homem estaria refletindo e espelhando a imagem de Deus ao longo da criação. Outro ponto importante, irmãos, nós devemos lembrar, é que ser imagem e semelhança de Deus faz do homem filho, realeza. Veja, no capítulo 5 de Gênesis, você pode passar algumas folhas na sua Bíblia. No capítulo 5 de Gênesis, no versículo 3, nós aprendemos que ser imagem e semelhança de alguém tem aspectos de filiação. Gênesis 5:3 diz assim: Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Observe que o filho de Adão, Sete, carregava em si a imagem e semelhança de Adão. Nesse sentido, irmãos, parece muito claro que o capítulo 1 e 2 de Gênesis nos fazem perceber que o homem foi criado para ser filho de Deus, para espelhar as características do Pai na criação, gerenciando a criação, dominando sobre a criação e se multiplicando sobre a criação. Isso é tão verdade, irmãos, que o Salmo de número 8, ele relata a existência do homem em termos reais. Vamos para o Salmo de número 8, Salmo de número 8, a partir do versículo 5, e nós vamos ver como o homem é descrito em termos de uma realeza, em termos de filho do rei. Salmo de número 8, a partir do versículo 5. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Todas as coisas foram colocadas debaixo do poder do homem, porque Deus deu ao homem domínio sobre as obras das mãos dele. A comissão que é dada a Adão o apresenta como um rei criado por Deus para ter domínio e governar a criação do próprio Deus.
como esse rei, como esse representante divino na terra, Adão e Eva deveriam governar a criação e espalhar a glória de Deus ao se multiplicarem e encherem a terra. Como imagem e semelhança de Deus, o Adão e Eva deveriam multiplicar imagens de Deus ao longo da terra, crescendo assim, fazendo crescer assim a glória do Deus Criador sobre toda a criação. Nós tínhamos um casal a princípio, criado para espelhar a glória de Deus. Mas a partir do momento que esse casal se multiplicasse, crescesse, se espalhasse pela terra, nós teríamos muitas imagens de Deus espalhadas pela face da terra. E Deus então seria glorificado, exaltado em toda a terra, pelo domínio do homem sobre o que foi criado, pelo crescimento e pela multiplicação. Para que isso acontecesse, irmãos, Deus providenciou o sustento necessário. Dos versículos 29 a 31, nós lemos que Deus mais uma vez manifesta seu controle soberano, providenciando alimento para Adão, para Eva, ainda não tinham nomes, aqui, dando alimentos para eles e dando alimento para todos os animais, designando as ervas do campo, designando as plantas para serem alimentos tanto para o homem como para os animais. De tal forma que no versículo 31, Deus olha para a criação com o homem, com os animais, com o alimento, e ele vê que a sua criação é muito boa. Mais uma vez, a presença de Deus na criação é visível. Deus viu tudo que foi criado e pôde afirmar: muito bom. Tudo o que Deus faz carrega em si os atributos de Deus, da bondade de Deus, da fidelidade de Deus, da sabedoria de Deus, da soberania de Deus. Nós temos então Deus criando a vida e também criando o homem à sua imagem e à sua semelhança. Antes de nós concluirmos, irmãos, nós devemos lembrar que o homem foi criado, sim, à imagem e semelhança de Deus, mas que ao seguirmos a história bíblica, nós nos lembramos que o homem não seguiu as ordens de Deus, quando ele ensinou o homem a crescer, multiplicar, quando ele ensinou o homem a sujeitar e dominar sobre a criação. Pelo contrário, nós vamos chegar lá, mas nós já sabemos que o homem falhou em refletir a imagem e semelhança de Deus ao longo da terra. Isso vai ficar muito claro no capítulo 3 de Gênesis, quando o homem irá cair em pecado e a falha do homem será perceptível a todos. Pela queda do homem, então, pela falha do homem em cumprir a imagem, em ser a imagem e semelhança de Deus ao longo da criação, a imagem de Deus em nós, ela não foi aniquilada, mas ela foi pervertida, ela foi manchada, ela foi distorcida, ela foi corrompida pelo pecado. De maneira que o homem que foi criado para dominar sobre a criação, agora é escravo do pecado e é refém da própria morte como punição do pecado. O homem que foi criado para dominar sobre toda a criação não consegue nem mesmo dominar os seus próprios desejos e vontades, mas é governado pelo pecado, sofre as consequências de uma criação que está revoltada com ele e é refém da própria morte. Essa imagem corrompida é passada pela descendência. Afinal de contas, nós acabamos de ler em Gênesis 5:3 que Sete carregava a imagem e semelhança de Adão. Naquele momento, uma imagem e semelhança manchada e corrompida pelo pecado. Adão e Eva, então, irmãos, enchem a terra não mais da imagem e semelhança de Deus perfeita que traria glória a Deus. Agora eles espalham uma imagem e semelhança de Deus manchada pelo pecado ao longo da terra, de maneira que a terra hoje está cheia de seres humanos que não refletem a imagem e semelhança de Deus como deveriam. O mundo está completamente encharcado, infestado de pecado, porque o homem cresceu e multiplicou, não a imagem e semelhança de Deus como foi criada, mas uma imagem corrompida e manchada.
de maneira que a palavra de Deus nos mostra que até mesmo o povo de Deus carrega essa imagem manchada pelo pecado. De maneira que a palavra de Deus nos mostra que aqueles que deveriam refletir a imagem de Deus passam a refletir a imagem dos falsos deuses que adoram. De tal forma que em Êxodo 32, Moisés nos diz que o povo era de dura cerviz, como o bezerro que eles criaram para adorar. Nós temos então um quadro ruim em termos de imagem e semelhança de Deus. Nós temos a imagem de Deus manchada, corrompida pelo pecado, espalhada por esse mundo. Mas então nós lemos na palavra de Deus que Deus enviou o seu Filho para se fazer carne. Ele, que é a própria imagem encarnada de Deus. De maneira que João vai nos dizer que ninguém jamais viu a Deus, mas que o próprio Deus unigênito revelou o Pai. De maneira que Hebreus, no capítulo 1, vai dizer que Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do ser de Deus. De maneira que Colossenses, capítulo 1, versículo 15, vai nos dizer que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. A Nancy Guthrie, ela vai dizer que enquanto Adão foi criado à imagem de Deus, Jesus é a imagem de Deus por excelência. Ele não é simplesmente um reflexo da imagem de Deus que Adão deveria ser. Pelo contrário, ele é a origem, a fonte, o alfa, o ômega, o próprio Deus que se fez carne, a imagem de Deus encarnada. E a imagem de Deus que se fez carne, Cristo Jesus, fez o que Adão não pôde fazer. Adão deveria exercer domínio sobre a criação, ele não conseguiu, mas Jesus Cristo exerceu domínio sobre a criação. Ele dominou sobre o mundo natural e sobrenatural, de maneira que o próprio mar se rebelava contra o Senhor Jesus Cristo e ele dizia, acalma, e o mar se acalmava. E lógico, irmãos, naquele milagre nós podemos ver a divindade de Jesus Cristo, mas nós esquecemos que aquele milagre revela a humanidade do Senhor Jesus Cristo. E aí nós pensamos, mas como assim? Como dizer para o mar se aquietar revela a humanidade de Deus? Revela a humanidade de Jesus Cristo. Nenhum homem pode mandar o mar se acalmar e o mar então se acalmar. Mas é porque nós estamos pensando no mundo pós-queda. Antes, quando Adão foi criado, nem mesmo o mar poderia se revoltar contra o homem. Quando Adão foi criado, toda a criação se submetia ao ser humano. Quando Jesus Cristo acalma o mar, quando Jesus Cristo faz milagres, ele não está só operando como Deus, ele está operando como um homem. A perfeita imagem de Deus que domina sobre a sua criação. Ele exerce domínio sobre Satanás. O Satanás que enganou o homem e que levou o homem à queda está debaixo do domínio e controle de Cristo. Ele garante vitória sobre a morte, justamente a morte que foi a condenação de Adão. Ele restaura a imagem de Deus em nós ao ser desfigurado. Ele multiplica imagens de Deus ao redor do mundo. Por meio da obra de Cristo, então, irmãos, nós temos a imagem de Deus restaurada em nós, de forma que em 1 Coríntios 15, 49, Paulo nos diz que assim como nós trouxemos a imagem do que é terreno, nós devemos trazer também a imagem do que é celestial. Nós portamos naturalmente a imagem de Adão, defeituosa, manchada pelo pecado. Mas em Cristo nós traremos a imagem do que é celestial. Veja, o propósito de Deus para a nossa vida não é nos restaurar para sermos o que Adão era. O propósito de Deus em Cristo Jesus é nos restaurar para sermos o que Cristo é, que é muito superior àquilo que Adão jamais foi. O que nós temos então, irmãos, é que na vida cristã, pela fé em Jesus Cristo, a imagem de Deus em nós é restaurada. Pela fé em Jesus Cristo, nós entramos num processo de sermos recriados à imagem e semelhança de Deus. É verdade, nós não somos ainda novos, completamente novos, mas nós somos genuinamente novos, como Colossenses nos diz.
Nós ainda não somos perfeitos como Cristo é, mas o princípio da nova vida já está em nós. E nós cremos que quando Cristo se manifestar, então nós seremos como Ele na glória eterna. Por isso, se você percebe em si mesmo a mancha do pecado, se você percebe que você não é aquilo que você deveria ser, se você percebe que o seu coração, a sua alma está manchada profundamente pelo pecado, está manchada profundamente pelas consequências dessa imagem manchada, volte-se para o Senhor Jesus Cristo. Creia nele, porque só Ele pode restaurar corações para serem novamente imagem e semelhança de Deus. Se você percebe que você não encontra alegria e felicidade nessa vida, é porque a sua imagem está manchada. É porque a imagem e semelhança de Deus em você está manchada e você não consegue ser aquilo que você foi criado para ser. Mas em Cristo Jesus, nós podemos ser restaurados para o propósito que nós somos criados para viver. Nós podemos ser o que Cristo, nós podemos ser o que Deus criou nós para sermos. Nós podemos ser imagem e semelhança de Deus. Ele restaura. Ele é o único que pode completar o vazio da nossa existência. Ele é o único que pode alegrar o nosso coração triste. Ele é o único que pode restaurar o nosso coração pecador. Ele é o único que pode trazer verdadeiro sentido à nossa existência. Porque Ele é a perfeita imagem de Deus, que restaura a nossa alma e que nos faz ser o que nós somos criados para ser. Na verdade, Ele nos faz ser mais do que nós somos criados para ser. Creia em Cristo Jesus e volte a ser imagem e semelhança de Deus. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor, nós te louvamos, Pai, que rendemos graças pelo privilégio, Senhor Deus, de sermos lembrados nessa manhã a respeito da Tua glória e do Teu poder na criação, na forma como o Senhor encheu de vida a criação e na forma como o Senhor criou o homem à imagem e semelhança do Senhor. Nós te louvamos porque hoje também nós somos lembrados que em Cristo Jesus nós podemos ter a nossa imagem manchada, restaurada pelo Senhor. Nós podemos ser restaurados para sermos nova criatura e portarmos agora não mais a imagem de Adão, mas a imagem do que é celestial, do Senhor Jesus Cristo. Nos dá fé no Senhor Jesus. E que pela fé na imagem de Deus que se fez carne, nós sejamos restaurados para sermos o que o Senhor intentou para nós. Imagem de Deus, espalhando a glória de Deus por esse mundo. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.